CBN, Café com Política. 10h41, Bruno Silva, muito bom dia para você. Olá, muito bom dia, Thalita, bom dia, Felipe Pereira e, claro, a todos os nossos queridos ouvintes. Tudo jóia? Muito bom dia, Bruno Silva, tudo bem você? Tudo jóia, tudo certo, tudo jóia, tudo em paz, só vamos. Só vamos. Ô Bruno, vamos lá. Primeiro a gente quer trazer aqui uma reportagem junto com a Aline Albuquerque, falando sobre uma questão que a gente já tratou aqui no Café com Política, que é sobre a história das câmeras corporais da Polícia Militar do Estado de São Paulo. O trabalho de monitoramento das câmeras corporais deve ganhar novos recursos para ajudar na segurança pública. Uma previsão do governo é que até o fim do ano, 12 mil equipamentos estejam em funcionamento com policiais paulistas. Vamos entender. A previsão é que a partir de 2026, os equipamentos também façam reconhecimento facial e a leitura de placas de veículos. Esses recursos já estavam previstos desde a implantação das câmeras. Atualmente, são mais de 8 mil equipamentos funcionando em todo o estado. Elas são integradas ao Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, e permitem comunicação direta entre o agente que está nas ruas e a central. Tudo é feito em tempo real, como detalha o chefe de operações de imagens da PM, capitão Marcelo Luiz Valino. Eles estão acompanhando tudo que está acontecendo, o Copom ele vai fazendo via rede de rádio, as outras viaturas eles vão acompanhando. A gente está usando áudio bidirecional também, onde o policial do Copom ele consegue falar com a câmera do policial ali, sem nenhum tipo de acionamento de botão. Todas as viaturas, todas as câmeras corporais no mapa plotado, onde a gente pode selecionar as câmeras e verificar onde elas estão, consciência situacional. A gente tem algumas ocorrências em andamento, cada pontinha azul é uma câmera, é o GPS das câmeras corporais. Os equipamentos podem ser acionados manualmente pelos policiais militares ou remotamente pela central de operações. Quando os policiais estão juntos em uma ocorrência e uma câmera é acionada, todas as outras no raio de 10 metros também são ligadas. Outra maneira da câmera ser ligada é por Bluetooth. Eu fazendo o acionamento da câmera, as demais são acionadas automaticamente, até 10 metros. O policial que está em atendimento de ocorrência, se ele desligar a câmera, em até 1 minuto essa câmera vai ser reativada. Até dezembro, a previsão é que 12 mil câmeras estejam em funcionamento, todas elas aptas com os novos recursos de reconhecimento facial e leitura de placas de veículos. Ele vai poder fazer o acionamento de um botão na câmera, vai ser tirada uma foto daquele momento, daquele ambiente, encaminhado para o reconhecimento facial da tecnologia nossa de banco de dados, de procurados, enfim. E com o retorno dessa informação, o policial vai poder ter uma ideia da pessoa que ele está abordando, se é realmente essa pessoa, se ele não deu um nome falso. Ela vai demorar alguns segundos, mas pode-se dizer que é imediata. A leitura de placa também, da mesma forma, ela tem que ser acionada via botão. Em um momento da ocorrência, essa câmera ela pode identificar essa placa e, posteriormente, fazer as consultas necessárias dela. O contrato do governo de São Paulo com a fabricante das câmeras prevê o uso dos equipamentos em grandes operações para restaurar a ordem e entrar em comunidades vulneráveis. Segundo a polícia, as câmeras são distribuídas principalmente em regiões onde há maior risco de morte. De Campinas, Aline Albuquerque. Por que a gente está querendo trazer isso aqui no Café com Política? Por quê? Estamos falando de uma política de segurança pública, em primeiro lugar. Mas em segundo lugar, Bruno, que eu acho que a questão principal é o quanto a política pode ajudar em questões quando ela se resolve ou quando se resolve a propor discussões e a resolver questões. Eu acho que esse é o ponto principal, né, Felipe? Na verdade é assim, né? Vamos lá. Eu acho que essa política de segurança pública ela é que mais patina no Brasil. Então, para onde você olhar, ninguém tem uma solução mágica para ela. O Estado de São Paulo lá atrás, quando o Dória resolveu trazer essa experiência da questão das câmeras, muito inspirado naquilo que ocorre em outros países, como é o caso dos Estados Unidos, fez uma discussão muito grande sobre em que momento ela deveria ser acionada, se o policial poderia ou não poderia ter autonomia para ligar, desligá-la, se seria remotamente acionado ou não, enfim, teve uma série de debates, uma série de discussões. Mas qual que era o principal estímulo à implantação desse sistema? Garantir uma maior segurança para o próprio policial, que em operação poderia facilmente estar filmando tudo e agindo de conforme a lei, zero dor de cabeça, zero problema, né, Felipe? Acho que esse é o primeiro passo. E, ao mesmo tempo, aqueles que eventualmente, né,
cometesse algum tipo de abuso, cometesse algum tipo de impropriedade, poderiam também vir a ser alvo ali das investigações, alvo ali das sindicâncias, etc., para poder compreender ao certo se agiu ou não agiu da maneira correta. Então, eu acho que, de modo geral, a ideia em si é uma ideia muito louvável, é uma ideia importante. Eu penso que, se funcionar a contento, ela garante para ambos os lados, tanto para o policial quanto para, vamos dizer assim, para quem eventualmente for vítima de forma, né, ali que não deveria ter sido, né, ou seja, em virtude de uma fatalidade, etc., ou de um abuso de poder policial que a gente não gostaria de ver sob hipótese alguma, pudesse também se defender. Então, acho que nesse sentido a Câmara não traz dores de cabeça, não traz problemas. Mas qual o problema principal de tudo isso? É que mesmo com essa política de câmaras, a gente tem visto nos últimos tempos uma polícia que é uma polícia muito mais letal, né, Felipe? Acho que aí é que está um grande problema. A sociedade, por um lado, tem uma tendência, muitas das vezes, a apoiar, porque quer se sentir também mais segura, e nos grandes centros, Campinas, enfim, outras cidades, isso acaba sendo um dos maiores temores, vamos dizer assim. Então, obviamente, a população apoia quando vê um determinado tipo de ação ou um enfrentamento maior que, no limite, venha a garantir a sua segurança. Mas também, ao mesmo tempo, parte dessa população se sente demasiadamente incomodada quando é vítima de abusos por parte das polícias. Então, acho que tem que ser uma política pública coordenada de maneira multifacetada. A Câmara é um dos elementos, mas tem outros elementos. Tem a ver com a formação da própria PM, tem a ver com também uma certa sensação de impunidade que existe no Brasil, daquela lógica do que a polícia vai, faz atuação, age tudo certinho, prende o sujeito, depois ele é rapidamente liberado. Então, acho que tem uma série de contornos que precisariam ser repensados olhando para essa política de segurança pública como um todo. E no caso do estado de São Paulo em si, por mais que alguns dados apontem para melhorias específicas em certos tipos de crime, etc., há ainda uma preocupação muito grande, e é aquilo que eu digo, a segurança pública ela é muito parecida com a economia em um sentido. Vale às vezes menos o dado em si e mais a percepção, a sensação dos sujeitos, das pessoas que estão ali no dia a dia. E a sensação de segurança, infelizmente, ela é uma constante, né? Ô, Bruno, enquanto estamos aqui à expectativa do tarifaço, né, voltando à nossa política dura, né, a política dura econômica aqui do nosso país, há muita dúvida a respeito do tarifaço, né? O Trump, a gente sabe, tem até uma expressão que brincam, né, que o Trump sempre amarela, né, que falam que depois de um determinado momento ele pega e tira, né, a taxação ou prorroga, né, como foi no caso do tarifaço de abril. Mas as coisas aqui não parecem indicar para esse caminho não, hein? Não, o Trump ele tá no modo, vamos dizer assim, no modo mais on alucinado, fire. Né? On fire, ótimo, né? Ontem ele chegou a dizer, você viu o que ele falou ontem? Eu vi. Vocês chegaram a ouvir? Ele falou, eu mando no mundo, basicamente, ele quis dizer, né? Ou seja, eu acho que tem aí também uma dupla expressão de coisas acontecendo, Felipe. Por um lado, o custo para ele fazer o que ele está fazendo com o Brasil, ele é um custo que politicamente para o Trump, olhando do ponto de vista geopolítico, ele é mais baixo. Por quê? Porque o Brasil traz um elemento que outros países não trazem, que é o quê? Segmentos da sociedade, uma quantidade de sujeitos na sociedade que apoiam sistematicamente isso, o que nos deixa mais estupefatos ainda, né? Porque em virtude de certas preferências políticas, o Trump tem uma base social no Brasil que talvez em outros lugares. No México certamente não o tem, na União Europeia não o tem, e assim por diante. Então no Brasil ele ainda conta com esse elemento. Tem sujeitos, tem indivíduos que vão lá e ainda vão levantar a bandeira, como fizeram parte dos parlamentares lá em Brasília, dizendo sim, nós apoiamos, né? Depois ficou meio feio na foto, tentaram retirar e etc. Por quê? Porque há essa guerra de narrativas da política. A gente vem insistindo desde o início aqui, essa questão das tarifas do Trump em relação ao Brasil é aquela história, ele pegou o país muito mais como bode expiatório para poder tentar dar algumas lições geopolíticas no mundo e criar dificuldades para tentar vender de alguma forma facilidades, né? Ele tem feito essas tarifas para tudo que é canto, ele está extremamente preocupado porque os Estados Unidos vêm gradativamente, tempos após tempos, perdendo muito do seu prestígio, perdendo muito da sua confiança por parte de outros países como um todo, vem sendo cometidos abusos nesse sentido econômico, porque o Trump sabe que tem duas forças que ninguém mais tem no planeta. Uma delas é o dólar,
porque os Estados Unidos ele é o único país que tem a possibilidade de se financiar na própria moeda, haja visto que os Estados Unidos está extremamente endividado, mas não quebra por quê? Porque o dólar é o grande fiel da balança. Exato. E o banco estadunidense é que banca tudo no planeta, de alguma Exato. forma. Só que, ao mesmo tempo, quando ele vê sujeitos, como por exemplo a reunião dos BRICS, dizendo não, nós vamos começar a repensar essa lógica de negociação, vamos tentar fazer frente a esse dólar, vamos buscar outros objetivos, né? Isso deixa o Trump e a galera de cabelo em pé. Em que aspecto? Falar assim, ó, como que a América Latina vai deixar de ser o meu quintal, onde eu domino, mando e aponto o dedo e faço o que eu quero? Então é muito mais uma reação, de alguma forma, a esse fortalecimento, vamos dizer assim, desses países que têm buscado cooperações, iniciativas tecnológicas paralelo aos Estados Unidos do que qualquer outra coisa. Então até tem uma preocupação de fundo econômico olhando nesse sentido. Em que sentido? Os Estados Unidos vêm perdendo protagonismo na América Latina e vêm perdendo protagonismo no mundo. Aí o Trump usa de 2 recursos que ele tem. As Forças Armadas, porque ele bota medo. É aquela história. Ele chega e fala assim, legal, não vai resolver essa confusão, como foi recentemente lá, envolvendo o Irã e Israel. Ele encostou o porta-aviões e falou, agora a gente vai sentar para conversar. Então, quer dizer, você tem uma força militar que ela é gigantesca, que ela bota medo, ela gera preocupação no mundo todo, e por outro lado você tem um dólar que, mesmo sendo uma moeda que vem diminuindo, né, a sua importância, a sua confiança até mesmo, quem indiretamente tem mais atuado no sentido de achar que está defendendo algo, mas está minando a confiança na própria moeda, é o próprio Donald Trump. Você, como investidor racional, você vai, de alguma forma, apostar tudo e jogar nos Estados Unidos no meio dessa crise toda e nessa maluquice que um dia é uma coisa, outro dia é outra coisa. Não dá. Então, assim, ele vem gerando certas complicações para poder vender uma narrativa política, né, do América Grande de novo, aquela história toda lá que foi o mote da sua campanha, e ele vem, de alguma forma, mudando a estratégia, porque ele percebeu que batendo na China não vai adiantar. Ele percebeu que se envolvendo em briga que não é dele, como no caso da Rússia, da Ucrânia, ele também não vai conseguir. Então, onde ele vai? Qualquer um dos países que tem um grande potencial de mercado, tem uma quantidade infinita de recursos, tem uma situação política que é desfavorável frente ao seu bloco ideológico lá de preferência, o Brasil. Então, o que ele está fazendo? Para mim, isso se tornou muito mais claro. Não há indisposição por parte do governo, não há indisposição por parte de segmentos da política brasileira em sentar, negociar, pensar, e do ponto de vista econômico já ficou mais do que comprovado que eles são superavitários. Ou seja, não tem dores de cabeça em relação à relação econômica com o Brasil. Então, o que tem? Um objetivo político que é, de a partir de uma situação, gerar um desgaste para tentar mostrar para o mundo o tamanho da força, o tamanho dos recursos que ele tem para poder emparedar as pessoas. Então vai ser muito difícil sair dessa negociação. Eu sou um daqueles que acho que também vai ser dado, a gente vinha, né, obviamente acompanhando, trazendo as atualizações para os queridos ouvintes, pensando junto, mas eu acho que, por exemplo, a partir do dia 1º de agosto, as tarifas vão entrar em vigor. Pode ser que lá na frente ele queira negociar algo, quando começar a pesar lá nos Estados Unidos, mas ele avalia que o impacto vai ser pequeno frente ao ganho que ele pretende, de alguma forma, ter nesse sentido de se mostrar como uma grande força, uma grande potência. Não tem muita confusão pela frente ainda, viu? Vai precisar de muita habilidade da diplomacia brasileira, vai precisar de paciência. Acho que o vice-presidente, nesse sentido, tem agido de modo coerente, mandou comunicações oficiais, não ficou fazendo postagenzinha em rede social como se fosse comunicação oficial, procurou canal diplomático. Então, acho que assim, tem muita coisa que é confusão política no país, mas tem muita coisa que precisa ser efetivamente resolvida. A gente precisa separar, vamos dizer assim, aquilo que é burburinho daquilo que é fato. E o fato é, para mim, os Estados Unidos estão usando o Brasil como bode expiatório para poder, de algum modo, reforçar o seu poder, tentar reforçar a sua hegemonia, que vem sendo questionada principalmente por uma China que avançou sistematicamente nos países da América do Sul, que avançou sistematicamente nesse sul global, como o Lula gosta de chamar, né? Haja visto, por exemplo, o tamanho da obra da infraestrutura que está sendo feita no Andes, com inclusive tecnologia chinesa, né? Então acho que tem muitas camadas complexas aí dessa história toda, né? E o Trump se faz de tresloucado, mas no final das contas ele está muito preocupado com essa hegemonia que vem sendo dia após dia desgastada. Você acha que em algum momento, né, tudo bem, muitos setores falam que é praticamente impossível absorver toda a demanda que não seria mandada aos Estados Unidos, tal, mas sim. Você acha que em algum momento poderia o Brasil se equivaler, talvez um pouquinho menos, mas próximo da equivalência do comércio com os Estados Unidos com outros países, abertura comercial, por exemplo, com o México, ou abertura, expansão, né, comercial com o México, com a África, com a Ásia? Bom, eu acho que pode, mas tem um limite também, Felipe. Qual é o próprio limite? O Trump pode querer gerar outras dificuldades que são dificuldades
indiretas com os outros países, porque ele já mostrou que ingerência ele tem de sobra. Ele pode, nessa história toda, por exemplo, começar a gerar outras confusões que indiretamente vão inviabilizar exportações do Brasil para outros lugares. Ou seja, ele não quer perder. Eu acho que esse é o ponto central. Ele pode, de repente, querer criar qualquer tipo de subterfúgio e dizer, legal, se você começar a comprar produtos X, eu vou aumentar também de novo a sua tarifa, eu vou dificultar aqui, então se comprar do Brasil, tá lascado. Ele pode usar como bode expiatório. Porque assim, se olhando nos BRICS, qual é o único país que ele não... A África do Sul, para ele, não interessa, em termos econômicos, diplomáticos, geopolíticos e tal. A Rússia, ele pisa em ovos historicamente. Basta ver historicamente o drama envolvendo Rússia, União Soviética, tudo aquilo, e Estados Unidos. E a China? A China, ele tem medo também, no final das contas. Quer bancar a coisa, mas também tem medo, né? Porque depende muito também da indústria chinesa como um todo. Então, o que eu penso que seria um elemento que ele vai tentar, que ele está tentando desesperadamente fazer? É negociar a questão envolvendo as terras raras no Brasil. Acho que se isso for colocado na mesa de negociação, ele vai se sentir um pouco mais feliz, um pouco mais contente e vai querer. Por quê? Porque ele não é bobo nem nada. Ele sabe que o Brasil, sendo a segunda maior reserva do planeta, perdendo apenas lá para a China e a região da Manchúria, que é onde você tem uma concentração significativa desses 17 minerais, de tudo isso que é utilizado hoje nessa indústria tecnológica, né? Então, é lítio, cobalto, uma série de elementos que vai ali em semicondutores, microchips, aparelhos, que é muito do que vai determinar o rumo do desenvolvimento tecnológico futuro, da transição energética e etc. E o Brasil, cá entre nós, explora mal ainda, essa que é a grande verdade, tem o recurso, mas explora mal, vende, mas vende barato, porque nós não temos um nível de industrialização significativo, um investimento maciço mesmo em ciência, tecnologia para desenvolver de ponta. Então, acho que ele vai querer colocar esses termos. Nesses termos, ele vai ter algum interesse. Por quê? Ele já viu que isso naufragou ou vem sendo cada vez mais dificuldade na Ucrânia, porque muito do interesse dos Estados Unidos na Ucrânia era esse, era explorar essas terras e como uma contrapartida do governo ucraniano frente aos investimentos que os Estados Unidos fizeram ali na guerra da Rússia contra a Ucrânia. Na China, impossível, não tem como chegar e querer explorar. E aí, qual outro lugar que tem? Brasil. Então, acho que assim, o Brasil vai sendo cada vez mais pressionado, né, de uma condição que sempre foi muito neutro, que sempre foi muito de sentar e conversar, a começar a adotar certos lados, né? Então, acho que tem uma leitura geopolítica mais complicada nessa camada, viu, Felipe? Vamos ver. Mas, assim, pensando em termos de governo brasileiro, tem que pensar em solução. O Brasil é muito acusado de dar muito subsídio aos produtores e a tendência é que dê ainda mais agora, porque o empresariado vai reclamar e vai reclamar muito. Vai ter que tentar achar mercados consumidores no curto prazo, né? E ver como é que a banda toca. Mas vai ser um dia após o outro. Vai ser complicado, não vai ser fácil, não. Tá certo. Então, Bruno Silva, obrigada pela participação hoje aí nesse início de semana. Eu que agradeço, queridos. Um abraço, viu, para você, Thalita, Felipe, abraço. Queridos ouvintes. Sigamos de olho, separando o que é narrativa do que é fato. Pois é. Senão a gente se perde. Pois é. Até amanhã, Bruno. Até amanhã. Até, gente. Abração. Olá para você que nos acompanha no YouTube da CBN. Eu, Tayla Ramos, espero você junto com o Marco Guarizo todos os dias às 14h no Estúdio CBN, aqui no YouTube e também no 99,1 FM. Você pode nos acompanhar também com imagens das informações do dia, das entrevistas, utilidade pública, prestação de serviço. Tudo isso você encontra no Estúdio CBN, das 2 às 4 da tarde. Eu espero você. Olá, eu sou o Lucas Neri, repórter da CBN Campinas. Estou aqui na Câmara Municipal da cidade, de onde saem as principais notícias relacionadas à política. Aqui você fica por dentro do que acontece lá no plenário e também nos bastidores. E claro, além do YouTube, você sintoniza a 99,1, a rádio que toca notícias, a CBN Campinas. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região.